Seca calma. Um assustador alerta da Terceira Guerra Mundial foi emitido, com os Estados Unidos enfrentando a Rússia e a China, ao mesmo tempo, até 2029. A possibilidade de uma próxima guerra mundial parece estar mais próxima do que supomos. O volume de notícias nas primeiras semanas de 2026 tem sido intenso. Isso se explica em grande medida pela atuação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da intervenção militar na Venezuela às ameaças de anexar a Groenlândia e, mais recentemente, aos ataques contra o Irã. O que, porém, preocupa estrategistas e comandantes em numerosos quartéis generais e capitais do mundo ocidental é a chance de um confronto de escala muito maior. Um conflito provocado por uma investida ou ataque intencional da China no Pacífico, muito provavelmente contra Taiwan, ou por uma ofensiva russa na Europa contra um ou vários estados orientais membros da OTAN. Pior ainda, e agora considerado cada vez mais plausível a cada ano, é a hipótese de que ambos ocorram ao mesmo tempo. A intenção seria que Moscou e Pequim pressionassem os Estados Unidos a ponto de que a liderança em Washington simplesmente desistisse e deixasse seus aliados em ambas as regiões à própria sorte. Trata-se de um risco que pode se intensificar durante o atual governo Trump e que tem potencial para aumentar de maneira ainda mais pronunciada quando o presidente dos Estados Unidos deixar o cargo em janeiro de 2029. Isso confere aos parceiros do Ocidente, especialmente aos membros da OTAN e a outras nações da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, apenas alguns anos para assegurar que estejam prontos, idealmente não para entrar em conflito, mas para dissuadi-lo e evitar que ele se concretize. Atualmente, a Rússia provavelmente não possui condições de realizar uma intervenção militar significativa na Europa, devido à sua participação intensificada nos combates na Ucrânia. No entanto, após esse período, alguns especialistas militares avaliam que a economia russa, altamente focada na guerra, poderia recuperar suas forças de forma rápida, possivelmente em 1 ano, e de maneira mais acelerada do que qualquer país ocidental. A situação na Ásia apresenta diferenças marcantes. Nos últimos anos, Pequim empreendeu um amplo programa de reestruturação militar e disse que o presidente Xi Jinping teria instruído suas tropas a se prepararem para invadir Taiwan e derrotar os Estados Unidos em um conflito até 2027. Entretanto, se essa meta será efetivamente alcançada, é outra questão. Nos meses recentes, Xi Jinping afastou grande parte da cadeia de comando das Forças Armadas chinesas, inclusive o oficial de mais alta patente, o general Zhang Youxia. A imprensa estatal justificou essas ações como uma campanha contra a corrupção, alegando que os enormes investimentos militares chineses resultaram apenas em um exército de tigre de papel. Isso pode ter sido, possivelmente, uma operação militar intencional de engano, concebida para levar os Estados Unidos e seus aliados a uma sensação enganosa de segurança. Mais plausivelmente, contudo, é um gesto altamente público, indicando que os dirigentes em Pequim, sob a liderança de Xi, entendem que é preciso intensificar esforços e que o Exército de Libertação Popular da China deve agir com rapidez. Há ainda outras razões que tornam 2029 especialmente arriscado. No ano anterior, em 2028, ocorrerão eleições em Taiwan, uma ocasião em que Pequim poderia, potencialmente, assumir o controle da ilha autônoma sem recorrer a armas, caso o Kuomintang, partido favorável à aproximação com a China continental, vença.
Os exercícios militares recentes realizados pela China ao redor da ilha fazem parte de uma estratégia para exercer pressão sobre a população e incentivá-la a optar por uma transição pacífica de poder, em vez de uma invasão. No entanto, se as eleições de 2028 resultarem na quarta vitória consecutiva do Partido Democrático Progressista, que defende a manutenção da independência de fato de Taiwan, a paciência da China pode chegar ao limite. As ações mais abrangentes para evitar um ataque de Pequim a Taiwan incluem a venda de armas e o treinamento militar por parte dos Estados Unidos, além de um aviso cada vez mais firme do Japão de que também pode intervir para ajudar Taiwan na sua defesa, mesmo que inicialmente os Estados Unidos adotem uma postura mais contida. Os comandantes americanos deixaram explícito que, caso o presidente dos Estados Unidos determine a defesa de Taiwan, empregarão todos os meios convencionais ao seu alcance para afundar embarcações chinesas invasoras. Como alternativa, se Pequim instituir um bloqueio, os navios americanos poderão confrontar Pequim com o objetivo de transportar suprimentos a Taiwan. Existem diversas formas em que esses confrontos podem se desenrolar. Os comandantes chineses podem tentar assumir o controle da ilha antes que os Estados Unidos tenham tempo de reagir, promovendo uma intervenção relâmpago de forças especiais para possivelmente eliminar ou capturar a cúpula de liderança da ilha, algo que, em certos aspectos, poderia remeter às ações que os Estados Unidos realizaram na Venezuela. Mas a China também pode decidir que a única forma de tomar a ilha de Taiwan consiste em subjugar as forças dos Estados Unidos por meio de um ataque surpresa com drones e mísseis às principais bases americanas, apoiando-se na vasta capacidade industrial chinesa para assegurar que os estoques norte-americanos de munições vitais se esgotem bem antes dos de Pequim. Uma guerra de tal envergadura no Pacífico ao mesmo tempo ofereceria a Vladimir Putin, provavelmente, a melhor ocasião para expandir o território russo no leste europeu, seja invadindo parte ou a totalidade de um estado da OTAN, incluindo as nações do Báltico, seja deflagrando uma nova ofensiva contra a Ucrânia, ou possivelmente ambos os cenários. De todo modo, o futuro presidente dos Estados Unidos deverá encarar um embate de vontades. A realidade, porém, é que qualquer ocupante do cargo oriundo de um dos dois grandes partidos representará uma incógnita significativa e, muito provavelmente, será alvo de testes deliberados desde o começo, tanto por parte de Moscou quanto de Pequim. Afinal, foi exatamente isso que a Rússia fez ao deslocar mais de 100 mil militares para as fronteiras da Ucrânia apenas semanas após a posse de Joe Biden nos Estados Unidos, em 2021. Em retrospecto, Putin avaliava a reação do presidente americano e de sua equipe, e ao concluir que Washington e a Europa não interviriam caso ele ocupasse toda a Ucrânia, deflagrou a invasão em fevereiro de 2022. Se acreditarem que o futuro presidente dos Estados Unidos defenderá tanto Taiwan quanto os países europeus, Rússia e China podem deixar de efetivar invasões propriamente ditas. Por outro lado, caso se sintam suficientemente dominantes e convictas de que os Estados Unidos e seus aliados não têm capacidade de enfrentá-las ao mesmo tempo, poderão arriscar aquilo que até então evitaram e enviar tropas para atacar. Qualquer iniciativa nessa direção seria uma jogada imensa e, muito provavelmente, arrastaria o mundo para uma nova guerra mundial.